eu acho que a gente precisa mesmo estar aprendendo e entendendo que ganhos e perdas fazem parte. No entanto, a perda ela pode ser vista como uma oportunidade de virar a mesa e de virar um ganho. Então, sempre a gente tem que ter esse olhar da perda como uma oportunidade de reconstruir, de encontrar um outro caminho. Assim que a gente tem que ver de forma mais positiva, né? Eliane, você acha que a concepção da morte ela vai mudando dependendo da idade e do momento que a gente se encontra? Sim, é interessante que na infância a criança entende a morte como reversível, né? Nos primeiros anos de vida, a gente pode ver os desenhos animados, por exemplo, né? Passa o trator, alguma coisa em cima do bichinho e ele levanta de novo, ele amassa e depois ele levanta de novo, né? Então, essa concepção da morte como reversível, na infância, ela é dessa forma que a criança vê. Conforme ela vai crescendo, ela vai percebendo, vai perdendo um animal, as pessoas queridas, né, muitas vezes, e ela vai compreendendo que não é mais reversível. O adolescente já vê a morte como muito distante dele, né? A gente pode perceber que o adolescente, mesmo no início da juventude, a morte parece ser uma coisa que nunca vai me pegar. E a gente vê, por exemplo, que até 25 anos o número de acidentes com mortes é muito grande dos jovens. Os jovens, é verdade. Porque parece que é uma coisa distante. Já o adulto e a pessoa na idade média já percebe a morte como mais próxima, como alguma coisa que pode acontecer, né? Então, conforme a idade que a gente está, a gente vai entendendo a morte de uma forma, né? É verdade. Você comentou a questão das crianças, né? Como é que a gente trata com esse assunto com as crianças, né? Quando a gente perde um ente querido ou próximo. Como é que a gente fala com ela? A gente pode explicar que ela virou uma estrela, ela foi viajar, tentar esconder os sentimentos, né? Porque é sempre mais complicado. Como você bem disse, o adolescente, o jovem até tem uma compreensão, mas a criança nem sempre tem essa compreensão. Como é que falar desse assunto para crianças? A primeira coisa que é importante destacar é que a gente não pode nem mentir, nem omitir, né? A criança vai percebendo que tem alguma coisa, que está acontecendo alguma coisa, né? E inventar, mentir, omitir não vai fazer bem para a criança. Então é importante, em primeiro lugar, considerar que idade que ela está. Né? Então, por volta de 0 a 2 anos, a gente tem que conversar com ela de uma forma X, de 2 a 4, 5, Y, e assim sucessivamente. Conforme a idade que ela está, ela pode entender, ela vai entender de uma forma diferente. Então, alguns fatores que eu acho que são interessantes pontuar qual é a compreensão da família sobre isso? A família, qual a questão, como a família lida com as questões morais, com as questões religiosas. E aproveitar isso. Qual é a concepção de morte da família? Né? Então, dentro dessa concepção, conversar com a criança na medida da sua idade. Então, para determinadas seitas ou religiões, como que é enfrentado isso? Então, a gente vai estar conversando dentro daquilo que a gente já vive dentro de casa. Pois é. Mas aí também tem uma coisa, se a família lida muito mal com a morte, muitas vezes isso pode ser repassado, esse sentimento, todos esses conceitos, repassado até para a criança, né? Ai, morreu mesmo, que tristeza. Óbvio, o luto, e a gente vai falar sobre o luto daqui a pouquinho, né? Faz parte. Mas você disse muito bem, né? Dependendo de como a família lida com a questão, isso influencia a criança, não é? E principalmente se lida de forma negativa. Isso é muito ruim, porque existem pessoas que não falam sobre isso. E a gente sabe que o não falar sobre isso, o fazer de conta que não está acontecendo, ou falar igual, né, a gente tem vários casos, né, dentro da clínica, que fala que foi viajar, ou enfim, qualquer coisa assim, né, não traz benefício para o desenvolvimento da criança. Né, e isso vai ficar marcado e pode se transformar num trauma. Pois é. Em outro momento, né? Pois é, verdade. Eliane, bom, uma vez que a gente tem um sentimento de perda, aí entra o luto. E parece que o luto tem algumas fases, né? Quais são essas fases do luto? A pessoa, de repente, pode até apresentar aí um luto patológico, uma patologia disso? Então, legal falar essa questão das fases, né? E é bom pontuar que a criança também passa pelas mesmas fases do luto que o adulto. Então, no primeiro momento tem o choque, né?
apesar da palavra que a morte é inesperada, eu sempre converso com meus alunos ou com os meus clientes, né, pacientes, vamos tirar o in, né, porque nada mais esperado do que a morte, né, morte e vida é uma dialética, estão juntos, né. Então, a questão do choque, ela é muito comum. Então, e o choque, tem pessoas que lidam com o choque com ficar calado, outras pessoas que lidam com o choque com raiva, com sentimentos hostis, né? Outros fazem de conta que aquilo não aconteceu. Então, a primeira fase do luto é o choque. A segunda fase a gente chama da busca da figura perdida. É meio que parece que um pesadelo. Você se acorda e fala, acho que eu sonhei com isso. Isso não é verdade, isso não aconteceu. Então você fica buscando no seu ambiente aquela pessoa, como se você pudesse encontrá-la de novo. Aí a gente vai para a terceira fase, que a gente chama a fase de alguma organização. Então a pessoa começa a perceber que a pessoa não está ali mesmo, que não foi um sonho. Então nessa fase de alguma organização, muitas pessoas já conseguem entrar no quarto da pessoa, arrumar as roupas, pensar em doar aquilo, os brinquedos, né? Porque às vezes você perde uma criança, enfim. Essa fase também é uma fase importante porque, como a gente já falou, de alguma organização. A pessoa começa a lidar de uma forma mais realista. E a última fase é uma fase de organização, no sentido que ela começa a perceber que, nesse momento, ela está viva, ela precisa recomeçar, né? Ela precisa fazer novos investimentos nela e no outro. E, caso essas fases não ocorram, pode acontecer o quê? Ela fica, por exemplo, no 1, só no choque. Ou ela fica no 2 por 10, 15, 20 anos. Então, tem pessoas que passam 10, 15 anos sem entrar no quarto da pessoa que morreu e deixa ali preparado porque ela pode voltar. Pois é. E é isso que a gente chama de luto patológico. Patológico. Aí, nesse caso, há necessidade mesmo de uma ajuda profissional, né? Para a pessoa poder sair desses quadros. Sim. No caso do luto patológico, ela vai precisar procurar ajuda de uma pessoa, né, dentro da área da psicologia, às vezes até algum medicamento em algumas situações. Por quê? Porque senão ela não vai conseguir dar o próximo passo, né? Ela vai ficar meio que estagnada, né? Me lembro, né, de uma pessoa que procurou ajuda, uma senhora. Ela dizia assim, meu marido morreu, minha vida acabou. As pessoas costumam dizer isso mesmo, né? E aí, na verdade, ela foi percebendo, a gente foi trabalhando, ela foi percebendo que os netos estavam ali, os filhos estavam ali, e ela recomeçou. E é interessante que ela gostava muito de dançar. E a vida inteira ela não fez isso porque o marido não gostava. Aí, nesse momento, ela recomeça. Uma das coisas que ela passa a fazer é fazer parte de um grupo de terceira idade de dança. De dança. Então, ela recomeçou, né? Que bom, né? Calma que a última pergunta vai falar sobre isso, eu deixar para o final. Eliane, também as mudanças, as separações, né? Também podem ser consideradas como pequenas mortes, né? Tem um efeito muito, muito forte nas pessoas. Sim, mudança de cidade, mudança de emprego, separações conjugais, a separação para a criança que passa a morar apenas com um dos pais, né? Então, todas essas perdas e essas separações, elas causam um pouco de luto também. Certo. Né? O primeiro choque, aquela coisa que, assim, você não gostaria muito que acontecesse, mas você vai precisar passar por aquilo. Então, eu acho que está um pouco ligado com essas fases também, de você estar superando e estar recomeçando, né? A pessoa consegue sozinha, Eliane, ter essa retomada? Você tem visto aí, né? Sim. Isso é possível, muitas né? pessoas conseguem, né? Passando de uma forma mais rápida ou mais lenta, com menos dor ou com mais dor.
mas nem todos conseguem passar por isso sozinhos, né? E aí deve ser fundamental o apoio de família, amigos, né? Por isso que a família tem que estar... Você deu um relato logo no começo da importância da família junto à criança. Nesse momento de apoio, a família é um dos laços mais importantes, né? Sim, a família, os amigos, as crenças, né? A religião são todos instrumentos que a gente tem para juntos, né? Sempre no coletivo, né? Nós somos seres sociais e a gente precisa do outro. E no outro a gente tem a oportunidade de se reconhecer e de se conhecer melhor e se reconhecer. Então a importância do outro é fundamental. Outra coisa que também a gente comenta é a participação de grupos às vezes, né? A gente tem aqui em Bauru, por exemplo, o grupo Amigas do Peito, onde muitas vezes quem é acometida por um câncer tem aquele sentimento só por que aconteceu comigo e tudo mais. E quando ela está num grupo onde outras pessoas vivenciaram aquela situação, também acaba tirando essa falsa ideia de que só acontece comigo. Não, acontece com os outros e isso também pode ser uma saída. Essa coisa é bastante importante também, a participação de grupos, não é? Sim, é bastante importante. Nós não conseguimos caminhar sozinhos, né? Aquele filme lá do Náufrago, né? Sim. Ele até precisou Wilson, né? De uma bola. A bola era o outro. E é interessante que na última cena, quando a bola afunda lá no mar, né? Submerge, ele desfalece. Então, sem o outro, a gente desfalece mesmo. Então, a importância do grupo, do outro, da família, dos amigos é fundamental para a troca de experiências, de afetos, né? É verdade. Afinal de contas, somos seres sociais, não é verdade? Bom, na sua experiência profissional, superar a morte em diversos momentos adversos vai ajudar o ser humano a seguir em frente, né? Em situações semelhantes no futuro, até com um novo olhar. Até porque a morte, ela pode representar nem sempre o fim, mas a morte seria um recomeço, Eliane? A morte pode ser um recomeço. Na verdade, ela deve se tornar um recomeço, né? Eu, assim, gostaria até de pontuar que em determinados lugares do mundo, em culturas diferentes, a morte é vista de forma diferente, né? Então, quando a gente pensa, o oriental, ele celebra a morte, né? Porque entende que é uma oportunidade de uma outra vida. Nós ocidentais choramos, nos entristecemos, porque entendemos que é um momento de separação. E eu tive a oportunidade de estar na Nova Zelândia e lá a gente encontra uma concepção, uma representação de morte nem bem de uma forma, nem bem de outra. Lá os nativos, os maoris, né? Eles entendem é uma semana de despedida do morto, né? Certo. E vem nessas comunidades, eles têm o local que eles se encontram, que chama Marais, e ali eles celebram a vida e celebram também esse momento de morte, de despedida. E vem toda a comunidade, cada dia entram vários turnos, entram em grupos para fazer a despedida. E eles sentam ao redor da pessoa perdida e cada um vai levantando e vai conversando. Nossa, com o morto mesmo. Olha, lembra quando a gente era criança, a gente brincava disso e todos riem. Daqui a pouco o outro, puxa vida, nós vamos sentir a sua falta e todos choram. E passam uma semana se despedindo. E eles fazem aquilo, digamos assim, um ritual de despedida, para que isso fique muito bem entre quem está vivo e quem foi a pessoa perdida, né? Uma coisa interessante. As culturas são interessantes mesmo quando a gente olha, né, e vê como as pessoas lidam com diferentes assuntos, não só com a questão da morte, né? Mas de qualquer forma, a pessoa fala, poxa, mas você vai trazer um assunto como esse de manhã? Eu falei, gente, todos os assuntos vão ser debatidos e discutidos aqui no Bom Dia Top, né? Essa questão do recomeço, eu acho que a gente pode pensar de uma forma assim, esse dia, né, hoje é um presente. Hoje é o dia da juventude, por exemplo, onde se celebra a vida, né? Então, hoje é o presente. O que é presente? É uma coisa que a gente ganha, né? Nós ganhamos de Deus esse presente. E como que a gente pode usá-lo? A gente tem que usá-lo carpe diem, né? Da melhor forma possível. E eu digo mais, eu acho que, lembrando um pouquinho do Renato Russo, né? É preciso, primeiro, nos amar e para que a gente possa amar as pessoas como se não houvesse amanhã.